a ideia da live de hoje, tá, é a gente discutir branding, tá, em especial os processos de desenvolvimento de valor para as marcas, tá? Então, como que a gente discute, como que a gente incorpora dentro das empresas um processo de gestão de marcas e como que isso eventualmente depois vai trazer algum tipo de vantagem competitiva para elas, tá? E eu fui convidado para falar aqui porque eu sou o Marcos Bedendo, né? Eu sou professor de branding do curso aí do MBA de Marketing, Branding e Growth, tá? Então eu tenho também um livro nesse assunto, tá? Então eu já vou até mostrar aqui para vocês, então esse livro roxinho aqui, que é feito pela Saraiva, então também está disponível, e eu vou falar um pouquinho sobre marca e vou falar um pouquinho até de algumas coisas que estão aqui dentro do livro, e é claro que a gente vai ligar com aquilo que é importante para a gente hoje em dia, que é o processo do nosso atual coronavírus, né? E isso impacta a vida de todo mundo e também impacta a vida das marcas, tá? Então essa é um pouco da ideia geral aqui do que eu vou colocar para vocês. Então, até para contar um pouco do meu histórico, porque eu estou apto aqui a discutir com vocês esse assunto, eu fui por um pouco mais de 10 anos executivo de marketing de empresas, tá? Então eu passei pela Bauducco, pela Whirlpool, pela Unilever, pela Parmalat lá no início da minha carreira. Depois eu migrei um pouco para o lado da parte de consultoria e docência, tá? Então depois eu fui graduado em publicidade e propaganda, fiz um mestrado depois na FGV e fiz um doutorado agora recentemente pela FEA aqui da USP, e trabalho no dia a dia justamente com a parte de gestão de marcas de empresas, tá? Então a gente tem alguns clientes aí relevantes em termos de empresas no Brasil, e a gente propõe para eles, a gente trabalha com eles processo de desenvolvimento e criação de marcas, tanto para o B2C quanto para o B2C, para o B2B. A gente tem clientes que são empresas grandes, tem clientes que são menores também, que são clientes nossos. Depois eu convido vocês aí para visitar tanto o meu LinkedIn quanto a página também da consultoria, que o pessoal está lutando para colocar no ar aqui rapidamente, tá? Então, para a gente ir conversando aqui, ó, então tem um aluno aí do MBA, eu também estou louco para começar, viu, Clara? Nós estamos aqui desesperados para começar logo, mas vocês imaginam que a maioria dos professores é de fora, e aí a gente teve todo o problema aí da pandemia, acabou complicando um pouco. Eu mesmo, as minhas aulas, acho que já era para ter acontecido, inclusive acabaram não acontecendo, foram postergadas, enfim, por tudo que é aquilo que a gente já sabe, né? Então espero também que todos vocês estejam acompanhando aí as lives para matar um pouco da vontade de fazer cursos e que vocês estejam seguros, né? Então acho que isso é sempre importante. Então eu queria começar discutindo aqui com vocês, em especial, um pouco do processo de evolução da marca, porque isso traz para a gente um entendimento do porquê que as marcas hoje em dia são o que elas são, tá? E quando a gente começa a tentar traçar onde que inicia de fato marca, tal, tem um monte de discussão em cima disso, mas eu gosto de um ponto específico, que é da marca que surge junto com os processos de comercialização em massa de produtos, tá? O que significa isso? Então a gente tem um processo lá na Revolução Industrial, não é? E aí a gente fala do início da Revolução Industrial, 1890 e tal, mas a gente fala um pouquinho mais de 1920, 1930, quando você já tem um desenvolvimento um pouco mais robusto da Revolução Industrial. Você tem a Revolução que está ligada à produção, não é? Então as máquinas que produzem produtos, ao invés de você ter pessoas que produzem os produtos na mão, né? Então a produção ela barateia porque você tira mão de obra e coloca máquinas, tá? E essa lógica da gente trocar mão de obra humana por máquinas, ela sempre leva a uma maior produtividade. E quando você tem uma maior produtividade, você tem naturalmente uma maior capacidade de acessar mercados com produtos mais baratos, não é? Então o teu mercado naturalmente ele cresce em função da sua capacidade de fazer preços menores pelos produtos, não é? E a gente também passando por exemplo, no nosso caso aqui do 2019, 2020, 2021, nessa nossa época atual, a gente vê muito isso com questão, por exemplo, do smartphone, né? Então o smartphone há uns 15 anos atrás ele era muito restrito, e hoje ele é disponível na mão de quase qualquer pessoa do planeta tem um smartphone, tá? Então esse tipo de lógica ele também está presente dentro do início da Revolução Industrial, onde produtos barateiam, não é? Ficam cada vez mais baratos e cada vez mais acessíveis. Isso acontece então pela produção, onde eu tiro gente das fábricas e coloco máquinas,
Isso ocorre em função dos transportes, não é? Da parte de logística mesmo de empresa, não é? Onde eu tiro pessoas, não é? O cara com a charrete, o cara, né, que vai carregar na mão aí um produto, né? Tirar uma caixa de uma carga e tal. E eu mecanizo tudo isso, né? Então hoje a gente tem trens, a gente tem navios, a gente tem processos portuários completamente automatizados e tal. E porque eu tirei gente e colocou a gente tira a gente e coloca máquinas no lugar, não é? E depois você tem um último parte desse processo aí, porque se eu produzir barato, conseguir transportar barato, a gente entra num terceiro ponto, que é o processo de venda. E nessa última etapa do processo eu também preciso vender barato, não é? Aí eu consigo completar minha cadeia com um custo inferior, então acessar um mercado maior. E aí, né, entre outras revoluções do mercado de vendas, né, uma que deu um pouco uma alavancagem à marca como a gente conhece hoje, foi o processo de autosserviço, tá? Então o autosserviço ele é uma inovação em varejo que começa a surgir lá com os grandes magazines do passado, como aqui no Brasil ficou muito ligado a Mapa, em Mesbla, não é? Então os magazines que você não tinha um vendedor te acompanhando durante todo o processo, mas somente na parte final do processo, né? E depois isso culmina aí com um autosserviço de supermercados, né? Onde você entra com um carrinho e passa a comprar os produtos. E isso daí inverte uma lógica muito relevante para a parte de vendas, não é? Porque se a gente pegar como é que é o processo de vendas básico, que está presente ainda nas nossas feiras livres aqui no Brasil, a gente tem uma relação em que eu tenho um vendedor presente, tá? Então, como eu tenho um vendedor presente, eu, de certa maneira, eu auxilio o processo de escolha do comprador, tá? Então, se eu vou numa mercearia e lá tem um vendedor e eu vejo lá 2 sacos de feijão, ele consegue me dizer a diferença entre os feijões como um especialista que ele é. E se eu confiar nele, naturalmente eu confio na opinião, então ele faz esse processo de comunicação. Quando eu tiro esse vendedor que está ali intermediando a relação e trabalho com um autosserviço, o que passa a acontecer é que eu preciso que o produto comunique direto os seus diferenciais para os consumidores, não é? Então eu tiro o vendedor e eu coloco um produto então que tem que ser feito embalado individualmente ou em porções individuais ou em porções, enfim, do tamanho que tem que ter lá a porção, e aí eu preciso comunicar ele, né, num ponto de venda, já que eu não tenho o auxílio de um vendedor. E para isso eu preciso de marca, né? Então as primeiras marcas que a gente vai ver aí, que tem algumas que existem até hoje e tal, o biscoito Oreo, por exemplo, não é? Uma das primeiras marcas atrás, ou a aveia Quaker, né? Elas surgiram nesse momento. Antes eu vendia aveia a granel, agora eu preciso embalar essa aveia numa caixa, porque um consumidor agora ele está passeando pelas gôndolas, pegando o produto e colocando lá dentro, tá? Por que isso é importante? Porque isso aqui traz pra gente uma perspectiva específica de que uma marca ela tem como princípio básico identificar um produto, não é? E na melhor das suas capacidades, diferenciá-lo da concorrência. Então essa é um pouco da função inicial das marcas, né? E quando a gente fala nesse processo inicial, lá nos anos 30, 40, 50, de identificação e diferenciação entre as marcas, o que a gente começa a perceber é que grande parte da diferenciação possível ela era funcional, não é? Por que ele é funcional? Porque os produtos conseguem se diferenciar funcionalmente uns dos outros, não é? Então eu tenho, sei lá, uma aveia que é feita com um processo industrial pior e ela vai com algumas impurezas, ela é menos selecionada. Eu tenho uma outra aveia que tem um processo industrial melhor, então ela vai mais branquinha, ela não tem impurezas e tal. Então eu consigo nesse momento diferenciar um produto do outro por uma questão de qualidade de produto, tá? Conforme os produtos eles vão ficando, ou a tecnologia ela vai se desenvolvendo, na verdade, os produtos eles vão ficando cada vez mais próximos um do outro, né? Então hoje é claro que qualquer tipo de máquina que separe aveia, ervilhas, milho em lata ou tomate para você fazer molho, ela é capaz de fazer uma separação adequada das coisas, não é? Então ela entrega uma qualidade, na verdade, muito similar. E ainda que às vezes não entregue a mesma qualidade de um outro concorrente, isso é muito mais uma escolha estratégica do que uma questão técnica, tá? Mas lá no passado eu tinha muita diferença de qualidade entre os produtos. Então quando a gente pensa no que a marca fazia, ela fazia esse processo de diferenciação funcional. Eu tenho um produto melhor, eu tenho um produto pior. E aí porque esse produto é melhor eu consigo diferenciar ele trazendo um preço superior nele, tá? Então a história começa mais ou menos por aí.
Quando a gente fala, por exemplo, atualmente, o que passa? Qual que é a nossa lembrança mais atual? O que é um benefício funcional? É de um smartphone, não é? Então tem um produto que ele tem uma tela maior, com mais resolução, com mais processamento, com mais capacidade de memória, com uma bateria melhor, então eu tenho um produto melhor, não é? E porque eu desenvolvi tecnologicamente esse tipo de produto. Mas conforme a tecnologia vai avançando, a gente vai ver que a gente chega em produtos que são cada vez mais equivalentes. Né? Então esse é um pouco do momento atual em que a gente vive. Né? Se o produto tem uma vantagem tecnológica, essa vantagem pode ser rapidamente copiada pelos concorrentes. Então mesmo no mundo dos smartphones, né, lá atrás existia uma diferença significativa de um iPhone para outros tipos de modelos. Depois a gente teve a Samsung basicamente empatando o jogo em termos de tecnologia, aí você tem a Xiaomi, você tem outros fabricantes celulares, a própria LG, não é? A Motorola, né? Que começa a trazer smartphones que também estão no mesmo nível. Tá? Então o que passa a acontecer? A diferenciação funcional muitas vezes ela não consegue mais ter capacidade de diferenciar os produtos. E aí, né, isso dentro até de uma cultura de consumo já um pouco mais evoluída, a gente começa a identificar outros tipos de benefícios que as marcas podem trazer. E aí esses benefícios estão ligados não necessariamente à capacidade de melhoria que um produto tem, que uma marca tem em relação à outra, tá? Mas em relação às sensações que essas marcas podem estabelecer, ou eventualmente até em relação aos elementos simbólicos que a marca tem. Então hoje, eu não consigo talvez dizer que um produto da Apple, ele de fato é muito melhor do que um produto da Samsung, da LG, da Xiaomi ou da Motorola, ok? Eles têm tecnologias equivalentes. Mas por que o iPhone tem um valor superior percebido, né? Porque a gente entende que o iPhone ele entrega um benefício emocional, não é? Então a gente se sente muitas vezes melhor, mais legal, mais bacana, mais descolado mexendo num iPhone, não é? E você tem uma questão simbólica envolvida, tá? Porque quando as pessoas te veem com um iPhone é diferente de quando as pessoas te veem com um celular que tem uma marca considerada inferior, ok? Então essa questão da marca, ela deixa de dizer, ela deixa de comunicar que é só um processo, é só uma questão funcional, de melhoria funcional, mas também tem uma relação que tem com a sensação que as pessoas têm de acordo com o uso, não é? E das relações simbólicas ou de autoexpressão, ou que o Vitor e um outro nosso, a Ilídia aqui tá colocando status, não é? Então esses benefícios de autoexpressão a gente traduz rapidamente como status. Tá certo? Então olha só que interessante, atualmente a perspectiva da marca não é que eu tenho um produto melhor, mas é um produto que me leva a ter uma sensação um pouco diferente e que eventualmente me traz um valor simbólico, nesse caso do iPhone status, não é? Que em teoria é superior, ou para certos grupos sociais, não é? É superior àqueles de outras marcas, tá? E aí, nessa perspectiva, a marca ela começa a ganhar relevância dentro da estratégia da empresa. Porque se antes a empresa conseguia se diferenciar em função da qualidade tecnológica ou da evolução tecnológica que ela tinha, aonde que ela alocava o seu recurso de dinheiro lá? Em tecnologias melhores. Logo ela contratava mais engenheiros, ela contratava mais técnicos, ela contratava mais gente para fazer mais tecnologia. A partir do momento em que grande parte das indústrias já estão em platô tecnológico, ou seja, eu dificilmente consigo evoluir a marca do ponto de vista tecnológico, para onde que a marca vai buscar diferenciação? Justamente nos elementos simbólicos que estão ligados aí ao status, à sensação de uso, né? Que aí não são feitos pelos engenheiros nas fábricas, não é? Ela é feita por um profissional de publicidade, por um profissional de marketing, por um profissional de administração dentro das empresas, né? Ou dentro da sede da empresa. Tá? Então isso é importante para a gente começar o nosso papo, porque isso começa a trazer uma ideia central do que é uma marca, ou do quanto que uma marca tem que ser, ou como que uma marca ela é relevante para o nosso dia a dia. Ok? Então essa é um pouco da perspectiva aqui. E aí então, como que passa isso na empresa? Então a gente já coloquei para vocês o que acontece com a empresa, não é? Ela começa a alocar mais recurso, mais dinheiro em gente, em comunicação, em processos que ajudem na criação dessa lembrança de marca diferente, não é?
Esse é o ponto para a empresa. E para o consumidor, o que acontece? Eu passo a utilizar os produtos não somente pela sua questão funcional, mas eu passo a utilizar o produto em função da sensação que eu tenho quando eu utilizo ele e do elemento simbólico que ele representa, tá? E essa lógica, pessoal, da questão da sensação, da emoção e do simbolismo, ele perpassa não só mercados de consumo que inicialmente estavam presos lá na gôndola de um supermercado, mas ele começa a permear as nossas relações sociais, porque a gente, enquanto grupo social, a gente se divide um do outro, a gente se organiza em grupos sociais a partir dos simbolismos que a gente projeta. E esse simbolismo, é claro, ele não está somente ligado aos produtos de consumo que eu tenho na minha mão, não é? Mas ele está ligado também aos produtos de consumo, mas aos serviços que eu consumo, à educação que eu consumo, os lugares que eu visito, não é? Então aí a gente começa a entender que essa lógica de marcas, ela deixa de ficar presente ou deixa de ser utilizada somente dentro do processo lá, da geração de valor num ponto de venda, porque a minha aveia é melhor que a aveia do concorrente, e ela passa a ser um elemento que distingue grupos sociais em qualquer tipo de relação humana, né? É por isso que aí a gente começa a ver que essa lógica de marcas, ela começa a virar outras coisas, não é? E aí até outros termos começam a ser utilizados. Então hoje eu tenho o employer branding, não é? Então é o branding que eu faço para o pessoal interno à empresa e não só mais para o consumidor final. Eu tenho o place branding, não é? Que é o branding que eu faço para os lugares, então para os lugares que as pessoas querem visitar ou para os lugares que não sei o quê. Eu posso fazer isso para o pessoal está colocado aqui para academia de ginástica, não é? A própria academia de ginástica em si, ela já tem um valor simbólico de você frequentar a academia, não é? Mas aí eu tenho a Bodytech, que tem uma visão, e eu tenho a Smart Fit, que tem outra visão de marca, não é? E aí você está presente em uma ou outra academia, diz um pouco de quem você é, não é? Mesma coisa até um curso, não é? Então nós estamos aqui discutindo o curso de Branding, Marketing e Growth aqui da PUC do Rio Grande do Sul. É claro que a PUC do Rio Grande do Sul ela é uma faculdade prestigiada, então quando você faz um curso lá, eu tenho um elemento funcional, que é o ensino, que é a qualidade do currículo, a qualidade dos professores, mas tem uma questão também emocional de você se sentir bem em fazer um curso naquela instituição, bem como um elemento simbólico, não é? Que é o peso que aquele curso tem no teu currículo. Quando você coloca um curso da PUC, é diferente do curso de uma outra faculdade que pode ter um nome ou um reconhecimento um pouco menor, ok? Então esse é o ponto em que a gente está da gestão de marcas, tá certo? E o pessoal tem colocado aqui, né, a perspectiva de cada um tem seu nicho, cada um encontra os seus caminhos, não é? Sempre buscando a perspectiva da diferenciação. Essa é a premissa básica do marketing e do branding, né? Porque se os consumidores eles passam a ver os produtos ou os serviços como iguais, a gente entra numa guerra de preços. Então, a tentativa que se tem é cada um ir buscando o seu nicho, o seu espaço, o seu público-alvo, desenvolvendo tipos de atributos que são funcionais, emocionais ou simbólicos, mas que consigam distinguir um produto, um serviço, uma marca da outra. E se essa marca é percebida como diferente pelas pessoas, naturalmente esta marca tem valor, ok? Essa é a ideia, tá? E essa, a ideia da construção do valor, é a ideia central do processo de marca, tá ok? Então, onde que está o valor da marca? Essa é uma questão que a gente discute sempre em sala de aula. Onde está o valor da marca? Aonde está, né? Por que será que eu pago mais caro de um Apple, que eu pago mais caro de um Omo, que eu pago mais caro de uma Stella Artois, que eu pago mais caro, enfim, né, de uma série de produtos que são considerados mais premium, que trazem um certo status, não é? Onde está o valor? Esse valor está numa lembrança das pessoas sobre aquelas marcas. Não é? Essa é a questão. Então, por que está na questão da lembrança? Porque a ideia da marca, né, ela pode ser traduzida, né? A gente às vezes define marca como um processo, um conjunto de símbolos para identificar e diferenciar produto, mas eu particularmente gosto de uma definição que é o seguinte: marca é uma lembrança na cabeça de um consumidor, tá? E aí, então, o que está ligado a isso? A ideia, ou a lembrança, ou o resultado que ele tem da exposição às experiências de marca, não é, Eduardo? Está na percepção, é isso. E como é que essa percepção ela é construída? Por todo aquele conjunto de experiências de marca, né? Que estão ligadas ao que é o produto, ou que é o serviço,
a maneira como as pessoas discutem, falam, conversam, ou até quem utiliza aquele produto ou serviço, não é? Ao ponto de venda que eventualmente ele está localizado, ao preço que ele cobra, né? Ao atendimento que ele tem lá naquele lugar que ele está prestando um serviço, por exemplo. Então esse conjunto de experiências ele gera uma lembrança, tá? E essa questão da lembrança ela é interessante, porque a lembrança é tanto individual, não é? Porque qualquer lembrança tem uma relação de como eu enxergo o mundo e das experiências que eu tenho com ela, certo? Essa é uma relação. Só que também existe uma relação social. Porque se a marca consegue planejar bem as experiências, ainda que eu tenha uma experiência específica com a marca, sei lá, McDonald's, e vocês aí têm uma outra experiência individual, única, seja porque você quando era criança fugia da escola para ir no McDonald's, que sua tia levava escondido da sua mãe, que tá, enfim, tá? Então eu tenho uma história de McDonald's que a gente precisava viajar para ir no McDonald's, porque não tinha na minha cidade quando eu era pequeno, não é? Ou na cidade que eu morava quando eu era criança. Então eu tenho uma história específica de McDonald's, né? Então as experiências elas são individuais e essas experiências elas levam a gente a ter sensações quando a gente utiliza um produto, não é? Porque me remete a tudo aquilo que eu já passei com aquela marca. Mas ao mesmo tempo existe uma lembrança que é uma lembrança coletiva, tá? Por quê? Porque ainda que eu tenha uma experiência única com o McDonald's e eventualmente vocês têm uma experiência única com o McDonald's, quando eu falo McDonald's, a lembrança que vocês vão ter ela é meio similar à minha. A experiência específica é diferente, mas a lembrança que é um lugar divertido, que é um lugar que tem uma pegada infantil, que é um lugar para você desestressar e tal. Então se eu falar, pô, amanhã é sexta-feira, vamos almoçar no McDonald's, todo mundo aqui entende o quê? Que a gente está indo lá para desestressar, para se divertir, porque ele tem uma lembrança de marca diferente. Então a lembrança de marca tem dois pontos, o individual, o meu, não é a minha experiência, a minha sensação de uso, quanto o simbólico, não é? Essa é a perspectiva de marca, tá? Então, eu acho que essa é uma parte importante aqui. E aí, o que a empresa tem que fazer então para gerar lembranças, né? Gerar experiências corretas, o que cada vez é mais difícil no nosso mundo atual. Porque a marca, até os anos 90, até parte do início dos anos 2000, tá? A marca conseguia controlar todos os seus elementos de comunicação, tá? Para quem era um gestor de marca, como eu fui nessa época, era uma maravilha, né? Porque eu ia lá, eu coordenava a campanha com as agências, não é? Eu colocava isso nas 5 televisões abertas que tem no Brasil, eu colocava em 15 ou 20 estações de rádio, que eram as mais ouvidas de cada capital, eu colocava em 4 ou 5 revistas de circulação que tinha um pouco mais de volume de pessoas que estavam lá comprando ela, uma dúzia de jornais, e eu passava um rolo compressor de comunicação em cima da população, em que se alguém não concordasse com a minha ideia, se alguém não concordasse com o meu ponto de vista, se alguém achasse que aquilo que eu falei é ofensivo e tal, eu não tinha maiores repercussões. Porque o poder que as pessoas tinham de comunicar, né, o consumidor tinha de comunicação era muito pequenininho. Tá? Então, os estudos antigos de interação entre pessoas diziam que uma pessoa, na média, tem interação com entre 40 e 60 pessoas no curso da sua vida. Não é interessante? Quem são essas 40 pessoas? É o pessoal da sua família, é o pessoal do seu trabalho, é o pessoal dos seus amigos. Tá? E esse é um valor médio que se media lá atrás. Então, se eu ficasse muito irritado com a comunicação de uma marca, ou até com a qualidade de um produto, para quantas pessoas eu podia estragar? 40, 50, 60. Tá? Tanto que no passado o formador de opinião era professor, médico e padre, não é? Porque eram pessoas que falavam com muita gente, tá certo? E o resto não era formador de opinião, não me preocupava com isso, né? Claro, jornalistas e tal. Mas enfim, é essa a questão. Como é que funciona hoje? Bom, hoje, se eu achar que aquela propaganda é ofensiva, ou que aquele produto não tem qualidade, eu vou lá e coloco na minha rede. Normalmente eu vou atingir aí coisa de 800, 1.000, 1.500 pessoas na minha rede. E depois existe uma propagação eventual da minha rede para as outras redes dos amigos, não é? Então essa propagação de comunicação, ou o poder de comunicação que as pessoas têm, é muito maior do que já foi no passado, tá? Então a marca hoje em dia, ela não tem mais aquele, ou o gestor da marca, ele não tem mais aquele controle, eu controlo como vai ser a comunicação. Então se eu fizer um marketing integrado, se eu ajustar bem meus canais, se eu brifar bem as minhas agências, tá tudo arrumadinho ali e tal, não tem erro, tá tranquilo, tá? Não é bem assim. Porque um consumidor falou uma coisa, o outro falou outra, o cara deu uma opinião, o outro cara falou não sei do que, e aí a gente fala muito da opinião do consumidor, não é nem opinião, tá pessoal? A mera utilização de um produto, ou de uma marca, numa situação social, já indica um endosso.
tá certo? Então se vocês me virem usando uma marca específica e eu for uma pessoa que vocês rejeitam, vocês vão rejeitar aquela marca junto com a minha pessoa. Se eu for uma pessoa que vocês admiram, vocês tendem a admirar aquela marca junto com a minha pessoa. Então quando vocês vão lá e postam uma foto na rede social, que vocês estão fazendo uma pós-graduação na PUC, ou que vocês estão usando uma certa roupa de uma certa marca, ou lendo um certo livro e tal, o que vocês estão fazendo ali? Vocês estão propagando uma opinião sobre aquilo, não é? E a grande questão é que essa propagação, em grande parte dos casos, tirando essas grandes marcas, mega marcas, ela tem mais poder de comunicação do que a própria marca, tá? No Brasil a gente tem um exemplo fantástico, que é a marca Oakley. Tá? A marca Oakley, ela é uma marca que ela é voltada para esportistas de esportes muito específicos, não é? Aqueles esportes de neve, esportes radicais e tal, não é? A marca só que no Brasil, depende do grupo social em que você está, a marca Oakley ficou associado a funkeiro, tá? A turma do funk, porque a turma do funk se apropriou da marca Oakley e usa ela como um símbolo de status. Para o funkeiro ou para a turma que está ali ao redor da parte mais periférica do funk mesmo, tá? Usar uma roupa da Oakley é um símbolo de status e ostentação. Então o que passa a acontecer aí? A marca Oakley hoje está sendo muito mais comunicada pela turma do funk do que pela própria marca, tá? Então o que acontece aí? Nesse caso é um sequestro da marca por um grupo de consumidores em que ela ressignifica a marca, não é? Então ela é uma marca hoje de esportistas que fazem esqui na neve e jogam golfe e tal. Não, ela está muito mais ligada no ambiente brasileiro, não é? A essa relação do funk, ok? Então o que a gente entende que é um gestor de marca hoje? Ele é muito mais um curador, não é? Aonde ele não tem mais aquele poder de ir lá e falar assim, não, a minha marca diz isso daqui, porque tá aqui a propaganda na grande mídia, tá aqui o broadcast da comunicação e tal. Não tem mais esse poder. Como que é o poder que se tem hoje, então? É uma troca entre consumidor e marca. Aí a Sabrina colocou, mas isso é ruim para uma marca? Ele é mais difícil, não é? Ele é mais desafiador. Ele tem uma complexidade maior da gestão, tá ok? Por que é maior do que a gestão pura e simples? Porque eu tenho que lidar com esse monte de gente que influencia a minha marca, ok? Essa é a questão hoje que a gente trabalha dentro das marcas. Então o que eu tenho que fazer como um gestor de marcas? Eu tenho que, na verdade, ter certeza que minha marca está sendo utilizada nos contextos culturais corretos, não é? Então o que significa isso? Que o importante é quem consome a minha marca, onde consome a minha marca, como diz sobre a minha marca, tá? Essa é a questão. E aí a formação da experiência está muito mais ligado ao produto ou serviço em si, não é o tipo de produto que eu presto para as pessoas, porque é dali que começam a surgir as opiniões, os lugares em que eu estou presente para prestar esse serviço, tá? E a experiência que eu proporciono naqueles lugares, tá? Então é muito menos comunicação do que já foi no passado. Então antes, para você criar uma marca, você contratava uma agência de propaganda e falava assim, cria uma marca para mim, porque a marca basicamente era um esforço de comunicação e as agências são grandes, têm grande expertise em criar comunicações legais, envolventes e tal. Hoje, como é que é criada a experiência? Com um grande conjunto de fatores, não é? Sei lá, pega a marca de um carro hoje em dia. É o carro, é o lugar onde as pessoas rodam com o carro, é o tipo de gente que compra o carro, é o tipo de roupa que a pessoa que compra o carro usa, não é? É o lugar em que a pessoa utiliza o carro, tá? Então essa é uma série de questões que estão envolvidas aí nesse processo de construção de marca. E aí, né, o pessoal está começando a perguntar como é que eu construo a marca, então como é que a gente faz e tal. Antes de eu responder aqui, André, sobre a questão do desvio de público, eu vou só finalizar o raciocínio aqui, chegando nessa perspectiva de como que a gente constrói então, né, a marca hoje em dia. Primeiro a gente constrói tendo para ela uma essência, tá? O que é uma essência? É uma ideia central de marca, é um propósito, é uma visão de mundo, não é? Então tem muitos nomes que a gente utiliza para isso, né? Desde o antigo missão e visão, não é? Que era aquela coisa antiga do RH e tal, ao propósito, ao manifesto, então tem muitos termos que a gente utiliza para discutir isso, mas tem que ter uma essência, não é? E o que é essa essência? É alguma coisa que, independente do tempo, independente do contexto, ela não mude, tá?
grandes exemplos de marcas muito antigas e conhecidas continuam atuais, não é? A Coca-Cola, ela tem basicamente a mesma visão de mundo, o mesmo propósito desde os anos 30, 40. Tá? O que mudou foi o ambiente, o jeito de falar, o tom de voz, e aí toda a questão de marketing, não é? O tamanho da garrafa, o material da garrafa. Então tudo isso está envolvido dentro do processo de construção da marca Coca-Cola ou da evolução da marca Coca-Cola, mas ela não perde a sua essência. Tá? Essa relação que ela tem com o momento legal entre as pessoas, você beber com amigos ou com família, né? Ou que eles chamavam lá atrás da pausa que refresca, esse era o slogan lá de trás da Coca-Cola, continua atual. Mudou a maneira de falar, o jeito de discutir, o jeito de falar, mas essa questão continua lá. Essa essência precisa estar presente. E o que eu aqui, especialmente nos meus trabalhos de consultoria, o que a gente acaba notando é que grande parte das marcas nunca trabalhou com profundidade ou nunca resgatou essa essência. Tá? Algumas marcas fazem maravilhosamente bem, tá? Outras demoram, não constroem ou não solidificam isso até na cabeça dos próprios colaboradores. Tá? Então muitas vezes um trabalho de gestão de marcas, um trabalho de consultoria, de branding, está muito mais alinhado ao processo da gente resgatar e entender qual que é essa essência. Tá? Então essa é uma parte importante, não é? A segunda parte é a parte de conectar a marca com o contexto cultural, tá ok? E o que significa conectar a marca ao contexto cultural? Que as marcas vivem em ambientes vivos, não é? Elas vivem junto com a gente. Então as marcas elas têm que ser capazes de evoluir de acordo com a evolução do pensamento da sociedade. Se ela não é capaz de fazer isso, ela começa a ficar uma marca envelhecida. Ela começa a ser uma marca que começa a desconectar do contexto mais atual de consumo. Tá? Então, eu vou dizer uma marca boa, né? Pessoal, tem muitos cases ruins aqui que eu estou colocando. O que é uma marca que fez isso legal? E eu achei legal o jeito que ela fez, porque ela deixou muito clara a alteração do posicionamento dela. Vamos pegar uma marca Skol. O que é a essência da marca Skol? Tá? É uma marca jovem, irreverente, divertida, gregária, leve, não é? Porque a cerveja é leve, a cerveja da Skol é leve, o líquido é leve e tal. Então esse é o conjunto de elementos aqui que é a essência da marca. Desde 68, 69, quando ela foi lançada até hoje, essa essência continua basicamente a mesma. O que muda? Muda a maneira como ela conecta essa essência com o contexto. Tá? Então eu me lembro aqui no final dos anos 90, quando eles lançaram a campanha Desce Redondo, acho que foi 96 ou 97, a campanha, se vocês quiserem, procurem depois no YouTube e tal, os vídeos do início da campanha, tá? O vídeo chamado Dona Carminha, coloca lá, Skol, Desce Redondo, Dona Carminha, tá? Vai aparecer lá o vídeo e tal, vocês dão uma olhada. O que tem ali? São propagandas que pra gente hoje é extremamente machista. A Dona Carminha 2 é absolutamente gordofóbica. Tá? É uma coisa assim que, nossa, não faz sentido. Você pegava os cartazes, os cartazes que colocava no ponto de venda da escola dos anos 90, era mulher seminua, não é? Lembra que, né? E aí o que eles fazem hoje em dia? Eles mudaram por completo a maneira, porque o jovem, não é? Conectado com o mundo atual, irreverente, gregário, bacana, não fala mais assim, não é mais desse jeito. Tá? Então o mundo mudou, as marcas têm que mudar. E esse balanço entre a essência da marca e o contexto que ela tem que atualizar com o passar do tempo é a maior dificuldade da gestão. Porque quando que eu mudo? Como que eu faço a mudança? Como é que eu vou evoluir? Não é? Então a Suíla está colocando, pediram desculpas pelo posicionamento antigo, pediram, tá? Pediram desculpas, e inclusive eles fizeram algumas ações até para falar, olha, esse aqui era nosso cartaz anos 90. E eles chamaram algumas ilustradoras mulheres para ilustrar um cartaz de como seria nos anos 2020, tá? Então o que ele está falando? Gente, era assim. Por quê? Porque o contexto de mundo era assim. Hoje mudou, eu preciso mudar também. Então, tudo bem, você pode me chamar que no passado eu era mesmo. O que eu vou fazer? O mundo mudou, o mundo evoluiu, eu estou evoluindo junto, tá? E essa é uma questão que vai vir também em outras grandes marcas. Falou de Coca-Cola, não é? A Coca-Cola falava de questões, por exemplo, como o racismo, né? ou aquele momento do americano em que você tinha ainda a separação de raças, né? Lá especialmente no sul, mas enfim, foi uma coisa que até, sei lá, né, na história dos Estados Unidos é recente até. Eles fizeram anúncio sobre isso. Hoje eles trabalham muito mais a causa dos LGBTQ+, tá? Por quê? Porque é o contexto, não é? Esse é um contexto mais atual, essa é uma luta mais
recente, tá certo? Então a marca tem que passar por isso. Essa é a questão, a questão fina da gestão de marca, não é? O que é essência, ou eu tenho que mudar com o passar do tempo. E quando a gente fala, então, de contexto cultural, o que é um contexto cultural, né? Então, falar, pô, mas alterou aí a ideia de como a gente vê machismo, racismo, homossexualidade, tal. Pô, tudo bem, isso eu entendo, mas é só isso? Não é, tá? Porque as marcas também não trabalham só com essas grandes causas, não é? Elas também trabalham com coisas mais efêmeras, não é? Tem coisa que passa, tem coisa que muda, tem modinha, não é? E as marcas também trabalham nesse mundo mais modinha, mais simples e tal. Então, por isso que a gente fala, pô, o que acontece quando tem Copa do Mundo? Ah, fica tudo verde e amarelo, todas as marcas ficam verde e amarelo. Que coisa chata. Mas sabe por que as marcas ficam todas verde e amarela? Porque esse é o contexto, não é? Essa é a moda daquele momento. Todo mundo está falando sobre isso. Adianta eu falar de outra coisa? Não. Então é melhor eu fazer um discurso de Copa do Mundo, não é? Desde que minha marca tenha relação com a Copa do Mundo. E se tiver alguma relação, eu faço essa relação de acordo com a minha essência, tá? Então, se eu sou uma marca, eu lembro até, já que a gente falou de Skol, o pessoal tá falando de Skol, são marcas conhecidas, tá? A escola faz a brincadeira, né? Então toda a campanha de escola de Copa do Mundo é uma brincadeira, é diversão, é mais legal a galera se juntando para ver o jogo do que o jogo em si. E a Brahma, que tem aquela ligação com o futebol, não é? Tem um monte até de latinha de time, não é? Então, o que acontece com a história da Brahma? A Brahma leva o jogo a sério, tá certo? Se eu botar lá um público vendo um jogo de futebol da Copa do Mundo com campanha da Brahma, tá todo mundo quieto olhando o jogo. E o da escola? O pessoal tá fazendo churrasco. Tá ok? É essa a diferença. Então cada um se apropria do contexto de acordo com a sua essência. Essa é uma história, é uma questão muito importante e que, assim, falar é fácil, né? O duro é você fazer isso na prática cotidiana, tá certo? Então vale para a Copa do Mundo, vale para a Olimpíada, vale para verão, vale para Natal. Então são contextos mais simples. Estou falando aqui, pessoal, de contextos gerais, tá certo? É claro que marcas que têm nichos específicos, elas têm que trabalhar dentro dos calendários dos seus nichos, não é? Então, sei lá, recentemente a marca Reebok está indo um pouco para a linha do CrossFit MMA, tá ok? O que acontece com a marca Reebok? Ela está se apropriando desse calendário. Quando tem uma luta lá de CrossFit, ou uma luta de MMA, tá lá patrocinando, tá lá fazendo. Esse é o grande evento da Reebok, não é? Então, de acordo com a ideia da marca, ela tá ligada no seu... Ou, sei lá, uma marca Vans, não é? Lá dos tênis de skate e tal, uma marca de skate. Onde é que está o contexto cultural dela? Ligado ao mundo do skate, tá certo? Então essa é um pouco da ideia básica aqui, tá, pessoal? Então cada marca também está de acordo com o seu contexto cultural, porque, né, alguns contextos são gerais, Copa do Mundo, Olimpíadas. E o Covid, não é? E a nossa atual pandemia aqui? E é um contexto cultural, não é? Que impacta todo mundo, não é? E talvez acho que poucas coisas na história da humanidade tenham impactado tanto as pessoas, tá? Tirando, claro, né, as guerras mundiais e tal, mas... essa é um pouco é um impacto muito grande. O que as marcas têm feito, então? Elas têm se adaptado ao contexto, tá certo? Quem pôde atuar mais fortemente dentro desse ambiente do Covid, fez, não é? Então, sei lá, para a marca IP, que até o diretor de marketing é um conhecido, quase um amigo meu aí e tal, ele foi lá e criou um monte de produto, porque a marca trabalha com limpeza doméstica, limpeza e tal, precisa, não é? Então ele foi lá e lançou um monte de produto, distribuiu álcool gel, se preocupou com um conjunto de ações, porque é uma marca que tem uma relevância para o processo. Marcas mais ligadas ao mundo das questões hospitalares, aí, dos laboratórios e tal, estão trabalhando, colocando gente para trabalhar, fazendo pesquisas e tal, tá aparecendo aí a marca, não é? Essa é um pouco da questão. Então, essas marcas conseguem se apropriar melhor de um momento de pandemia, tá? Por quê? Porque elas estão dentro do ambiente, não é? Elas conseguem viver com isso, tá? Outras marcas fizeram o quê? Já que a gente falou um pouco de Ambev e tal, o que fez a Ambev? Não dá para eu ir lá e falar, olha gente, vamos falar de Brahma, vamos falar de Skol, não dá. Todas as marcas de cerveja, de bebidas de modo geral, trabalham com gregário, festa, evento, tal. Como é que eu faço agora? Até patrocino a live lá, não é? Porque, olha, tá na casa dele, então ele bebe na dele, você bebe na sua, tá tudo certo, ok? Tal. Mas grande parte das marcas puxaram o investimento.
ou fizeram de um jeito muito suave, porque não está no contexto deles. A Coca-Cola, para ir longe, ela parou de anunciar globalmente, porque, se eu não me engano, por 2 meses ficou sem anunciar a Coca-Cola, que tem mídia no ar o tempo todo. Para quê? Para entender como é que ela se adaptava a isso. Tá? E aí o que a Ambev pôde fazer? A Ambev, enquanto organização, fez o conjunto de doações lá que a gente já deve ter ficado sabendo. Então doou álcool gel, virou lá umas linhas de produção para fazer álcool gel, fez um hospital aqui em São Paulo, ali perto do Boimirim, e tal, fez lá um hospital junto com Gerdau e junto com quem? Com Einstein. Tá? Então, por quê? Porque a Gerdau deve ter dado o aço, o Einstein foi lá com a expertise médica, não é? Então, olha só, é uma crise, não é? Uma crise que é difícil de falar sobre, não é Copa do Mundo, não é Olimpíada, não é Lollapalooza, tá? O que é uma crise? Dá para falar numa crise como essa? Dá, se a sua marca tiver, na sua essência, capacidade de tratar com isso. Ok? Então essa é uma questão aí importante e relevante para a gente entender. Então, e esse é o jogo do curador da marca, tá? Do novo gestor de marca, que na verdade é um curador. Esse é o jogo do curador de marca. Ele tem que entender com profundidade qual que é a essência da marca, ele tem que entender com profundidade como que ele vai, como é que essa marca pensa, o que ela é, como é que ela faz, como é que ela se relaciona com as pessoas, quem são os seus consumidores, tem que saber tudo isso, tem que saber um monte de coisa. E em cada situação em que essa marca ela incitada a participar, ele sabe como participar. Ao mesmo tempo em que ele sabe que tipo de comportamento dos seus próprios consumidores ele tem que enfatizar, não é? Pô, o pessoal começou a usar minha marca para fazer tal coisa. Pô, isso é legal, vou me incentivar, chama para minha página, patrocina, faz assim, tá fazendo tal coisa, não, tal coisa eu não quero. Então tira, ó gente, não é assim, não é, tal. Então esse é o papel do curador. Tá certo? É justamente essa perspectiva de você conseguir, então, adicionar ou estimular certos comportamentos, não é? Dos usuários da marca, porque eles que estão fazendo a marca, ao mesmo tempo que você consegue resgatar ou segurar alguns outros tipos de comportamentos em que a gente tem que tirar, não é? Não é assim que faz e tal. Exemplo de marcas que fazem, não é assim que faz. Recentemente aí o Uber, não é? Botou lá, não era essa a frase, mas se você é machista, o Uber não é para você. Se você assedia pessoas, o Uber não é para você. Se você é racista, o Uber não é para você. O que ele está fazendo? Desincentivando certos comportamentos, tá certo? Então essa que é a questão. Então, estou vendo que surgiram algumas perguntas aqui, a Bianca está passando aqui para mim, mas antes de eu começar a respondê-las, então, eu queria só fechar então o nosso raciocínio. O que acontece então com as marcas aqui? Elas surgem como um elemento, tá ligado a uma marquinha ao produto, não é? Que vai numa gôndola, identifica o produto. E ela passa a ganhar uma relação social nela. E hoje todas as marcas, não é? Elas têm uma certa responsabilidade social, porque elas convivem no mundo social. Elas não estão ligadas lá ao seu ponto de venda e quando eu trago ela para casa, ela faz um serviço para mim, pura e simplesmente, não é? O que acaba acontecendo com ela? Ela se envolve com a sociedade, com a comunidade. Aí vamos dizer, todas as marcas são assim? Não. Tem marca que não é assim, tem marca que tem um papel funcional, tem marca que tem uma maneira de pensar ligada aos seus benefícios de produto, e tudo bem, tá? Não é um grande problema. Grandes marcas são assim, Colgate, certo? Grande marca, líder global disparado de creme dental, higiene bucal, tá ok? É uma marca funcional. Tem problema? Problema nenhum. É ótimo, aliás. A exposição de benefício funcional ela é fácil, ela é simples, ela é facilmente percebida pelas pessoas. É fantástico, tá? Só que nem todas as marcas têm isso, não é? Muita marca chega num momento que é um platô tecnológico, não consigo diferenciar pelo produto. Qual é a diferença de um produto, um refrigerante para outro? Ou de um sabão em pó para outro? Não dá. Então como é que eu faço? Aí eu começo a criar outros tipos de benefícios de envolvimento emocional e social, tá ok? Então o Paulo colocou, o emocional da marca parece predominante. Paulo, não é que parece predominante, em alguns mercados é o que tem que ser feito, é o que dá para ser feito, ou é onde o valor está colocado, ok? Então é difícil de falar que é predominante, né? Nem gostaria de falar que coisa está acontecendo lá, muito mais que uma propaganda, tá certo? Então o que passa a acontecer? A propaganda ela acaba diminuindo um pouco a sua intensidade, não é? Para alguns produtos vale, é legal, funciona, para outros não, tá? Ok, pessoal? Deu uma travada aí? Então
Retomando, como é que estamos aqui? Boa, voltou. Tá? Então eu acho que esse era um pouco. E aí, não é contexto, né, pessoal? Cada contexto apresenta pra gente algumas oportunidades. O bom gestor é capaz, então, de captar o contexto e utilizar a essência de acordo com os contextos. Beleza? Então isso daqui era a parte inicial. Vou ficar mais uns minutos aqui, porque daqui a pouco 1 hora acaba a live no Instagram, pelo que me avisaram, não é? Então eu vou pegar algumas perguntas aqui. Tem a questão da modernização da marca, né? Então, como fazer com que marcas antigas atinjam novas gerações e se modernizem? O legal é quando a marca ela vai se atualizando, não é? De uma certa maneira gradual, ao ponto em que você não percebe que ela está criando uma ruptura, tá? Ela vai naturalmente evoluindo, então ela nem cria uma certa ruptura, tá? Então, como travou, eu estou diminuindo o ritmo aqui, tá, pessoal? Então ela não cria uma ruptura. Então o que acontece quando você olha a marca hoje e 20 anos atrás, você fala, nossa, como mudou. Mas no dia a dia você não percebe, porque ela vai evoluindo aos poucos. Esse é o jeito certo de fazer, tá? Quando isso não acaba acontecendo, o que acaba acontecendo? Às vezes a marca começa a estar muito envelhecida, aí você tem que fazer um reposicionamento, ou uma atualização um pouco mais intensa do seu posicionamento, tá? E aí as pessoas percebem que você modernizou, tá? Mas a boa marca, o consumidor não percebe que ela modernizou. Ela vai naturalmente avançando e vai evoluindo, tá? Então acho que essa é um pouco da resposta para essa pergunta aqui. Tá? Mas algumas marcas, tem algumas marcas interessantes aí, assim, que remodernizaram, que mudaram. Caso clássico brasileiro é Havaianas, tá ok? Casos internacionais de luxo, eu estava vendo a marca Gucci, tá? Um reposicionamento diferente, bacana, super contemporâneo, uma marca super tradicional. Então vejam depois lá como é que estão os produtos da marca Gucci, né? É interessante. Que mais aqui? Tem outras marcas que acharam seu nicho, né? Granado, tá certo? Também, que é a marca que modernizou e tal, certo? Então, essa é um pouco da ideia aqui. Vamos ver outra pergunta aqui. Eu falei que as gestoras estão tentando controle quanto antes, né? Então, você acha que é por causa disso que as marcas estão sendo mais inclusivas e pensando mais estrategicamente do que antes? Eu acho que assim, a questão estratégica da marca está ligado muito à capacidade da marca trazer valor, tá? A gente tem que pensar o seguinte, a gestão da empresa, ok? Uma empresa, fins lucrativos, tá, pessoal? Depois a gente pode discutir ONG e tal, não sei o quê. Então é outra coisa. Mas as marcas normais, tá? Marcas aí de lucro lucrativo. Onde que está a visão do empreendedor, ou do dono da empresa, ou do executivo da empresa? Gerar rentabilidade, aumentar a produtividade, gerar lucro, tá? Então essa é sempre a busca. Por que o branding começou a ficar cada vez mais importante e tal? Porque a diferenciação de marca não podia mais ser construída através de tecnologia, tá? Então, alguns mercados ainda tem, não é? Televisão, celular, carro, tecnologia importante, super importante. Não é que morreu isso, pelo amor de Deus. É que tecnologia no sabão em pó já não tem mais para onde ir, tá? Então é aí que a gente consegue entender que... Então, pega uma empresa como Unilever, onde está o valor da empresa? Nas marcas, não é? E aí, como a marca não tem mais história funcional para contar, essas histórias ficam completamente emocionais, tá? Ou quase completamente emocionais, vai ter que ter um lastro funcional, é importante e tal. Mas então, por isso que ela é mais estratégica, porque é dali, hoje, né, para grande parte das empresas, é da marca que sai grande parte do valor, tá? E falando um pouco da marca mais inclusiva, olha, é difícil falar assim se as marcas estão de modo geral mais inclusivas e tal, mas elas estão mais preocupadas, ok? Porque é claro que também elas já perceberam que quanto mais envolvimento, elas estão mais preocupadas, porque ela percebeu que o consumidor tem um poder muito grande, não é? De falar bem, falar mal, evoluir, não evoluir junto com a marca e tal. Então é por isso que ele se preocupa com esse lado mais social, ok? E aí cada marca consegue adotar uma causa, consegue trabalhar um nicho específico até em relação ao seu produto, tá? O que acaba acontecendo é que muitas vezes as marcas elas acabam exagerando nessa tentativa de virar muito social e ela pula umas etapas e aí fica aquela história da marca aqui, né? Que nem a gente vai daquela brincadeira lá, o cara chegou atrasado e você está na janelinha, não é? Então tem marca que erra o tom, que erra o jeito, que erra a maneira e tal, mas as marcas naturalmente estão mais preocupadas com o ambiente, né?
Por quê? Porque precisa, tá certo? Então essas coisas para a empresa, pessoal, tem que ser muito claro. Eu trabalho com empresa, trabalho em empresa, não acho que empresa, né, não é um mal da sociedade, mas a empresa tem uma questão clara, não é? Ela tá lá para extrair valor, não é? Então o que traz valor para ela hoje? Diferenciação emocional via marca e envolvimento social, né? Então por isso que ela também faz, ok? Aí tem até um ponto específico, tá? Que eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás e é interessante a gente entender que marcas que tem dono, então aquele cara que é o bilionário e tal, elas tendem a ter muito mais envolvimento social e sensibilidade social do que as marcas que são SA, ou seja, que o capital está pulverizado na bolsa de valores e supostamente quem compra, isso pode ser nós, não é? Eu vou lá, compro um pedacinho da Petrobras, compro um pedacinho da Unilever, compro um pedacinho e tal. Eu posso ir lá comprar, não é? Mas as marcas que hoje que eu vejo tem mais sensibilidade são as marcas que tem dono, tá? Porque aí o cara abre mão do faturamento dele, não é? Falar, eu vou abrir mão do meu lucro aqui porque eu quero fazer isso, tá? Então tem alguns bons exemplos aí que eu não vou citar também, se eu cito um, cito outro, aí fica meio chato, tá? Bom, o pessoal falando um pouco de marketing social, então eu não acho que o marketing social por si só precisa ser valorizado, mas depende muito do segmento que a marca atua, do jeito que ela trabalha. Então assim, é claro que as empresas se tornaram mais envolvidas socialmente, não é? Elas entenderam que elas convivem na sociedade, que elas têm que conviver bem com as pessoas, né? Algumas nem tanto, mas a maioria, pelo menos na teoria, já entendeu um pouco isso. Então é claro que essa questão do social está presente. Não que todas elas façam ações sociais, mas, enfim, elas têm mais preocupação, né? Volta a história do poder de comunicação das pessoas e do poder de disseminação de boas práticas também, né? Então acho que esse é um pouco da ideia. Tem um comentário que acho que até foge um pouco da minha aula aqui, mas fala um pouco se eu acho que depois da pandemia a questão de logística internacional vai diminuir, as empresas vão fabricar mais internamente. Acho que não, viu? Eu não vi nenhum tipo de problema, tirando no início da pandemia lá com alguns insumos da China e tal, eu não vi nenhum tipo de problema para a cadeia de fornecimento, tá? Então acho que quanto à questão, não é minha área, hein? Pelo amor de Deus, mas acho que não, tá? Então acho que de fato não temos problemas aí quanto a isso, tá? Bom, pessoal, eu vi que eu respondi algumas perguntas aí. Apareciam alguns textos aqui, não é? Então, alguns eu até fui lendo, fui interagindo e tal. Outros eu acabei não lendo para não complicar um pouco o meu fluxo aqui de pensamento. Então, infelizmente, não respondi a todas as perguntas. Talvez respondi algumas que a Bianca separou aqui para mim. Já estão me avisando aqui que eu vou... vai cair daqui a pouco, porque no Instagram cai depois de uma hora. Mas então quem não teve a pergunta respondida, faça o seguinte, me adicionem lá no LinkedIn, tá? Marcos Bedendo, né? B de bola aí, D de dado, ENDO, deve estar aí no convitinho também, em algum lugar da página e tal, me adiciona lá. E aí vocês mandam uma pergunta para mim lá no LinkedIn, tá? A gente continua em contrato e eu faço questão de responder a todas, tá certo? Então fiquem à vontade para adicionar lá, se vocês acharem interessante, e mandem lá para mim as perguntas, tá certo? O pessoal falando de link. Pessoal, a minha empresa chama-se Brandwagon, tá? Brand, né? Brand de marca, Wagon de vagão, Brandwagon. Então também tem um sitezinho lá também para vocês olharem. O LinkedIn é um bom lugar. O Facebook também, tá? O Facebook não é mais uma rede pessoal, individual, tá? Ela já virou uma rede mais para aluno, ex-aluno e tal. Então também fiquem à vontade para me achar no facebook.com/marcosbedendo, você me acha lá, tá bom? Acho que é isso então. Pessoal, então a aula fica disponível depois pelo YouTube, tá? O pessoal está me avisando aqui. Então quem quiser depois repassar aí, enfim, chamar outras pessoas para assistirem, estaremos lá no YouTube, tá certo? Tchau, gente, boa noite, fiquem seguros e espero encontrar vocês então aí no nosso MBA, tá certo? Grande abraço a todos.